Escritura em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler os versículos 8, 9 e 10. Diz assim o texto: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito bem, queridos. Como eu falava aqui numa mensagem anterior, esta é uma porção da Bíblia, sobretudo de Efésios, bastante conhecida, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Bem, embora seja um texto muito conhecido, sendo também um texto muito debatido, infelizmente, o texto que nos abre o discernimento para a experiência da salvação acaba se tornando apenas um instrumento de batalha. É impressionante como que nós, os cristãos, falando de maneira geral, sem especificar nenhuma pessoa e nenhum grupo em específico, mas o fato é que discute-se tantos méritos da salvação, discute-se acerca de como acontece, de como não acontece, como seria, se Deus previu, se Deus não previu, se Deus determinou, se não determinou, se o fulano pode ser salvo, se não pode ser salvo. Nos preocupamos até com a salvação de personagens bíblicos do passado, né? As pessoas querem saber se Salomão foi salvo, se Saul foi salvo, se o fulano foi salvo. Ou seja, me parece que a ideia de salvação está muito no plano da especulação. Ou seja, aquilo que mais deveria nos interessar, compreender o seu funcionamento em nós, se torna uma coisa externa a nós, um objeto de discussão, de debate, apenas para saber quem detém melhor compreensão acerca de uma verdade meramente objetiva. Então, todo o nosso esforço, ultimamente, nos últimos anos, é trazer cada um dos irmãos, a começar por mim, obviamente, que cada um de nós possamos tocar a verdade de Deus do ponto de vista orgânico e não do ponto de vista teológico. Entenda que quando eu falo teológico, eu não quero me referir a nenhum estudo que prescinda de uma boa interpretação, de uma boa hermenêutica. Teologia não está... A maneira como eu estou aplicando o termo teologia não significa que você não deva estudar, que você não deva ter um bom princípio de interpretação. Não é nada disso. A teologia que eu me refiro é o sentido de a construção de uma verdade a partir da reunião de 10 versículos bíblicos para se defender apenas um conceito estético, um conceito externo ao homem, um dogma. Já quando eu falo de palavra orgânica, uma interpretação orgânica das Escrituras, eu me refiro ao modo e à percepção, como que nós entendemos essas verdades enquanto acontecimentos dentro do homem. Aí é uma visão orgânica da verdade. Ou seja, nós não estamos mais dispostos, isso é um fato, que fique bem claro para todos, a defender um conceito, por exemplo, de uma árvore do conhecimento, que tenha sido uma árvore, mera árvore, no passado, da qual o homem tenha comido do seu fruto, e por isso a desgraça invadiu o universo e se tornou esse caos em que nós nos encontramos. Não dá para entender assim. Entendemos que a árvore do conhecimento, aqui é a nível apenas de esclarecimento, ela nasce, ela brota dentro do próprio homem, enquanto inteligência, enquanto capacidade de discernimento. Agora, quando o homem faz dessa árvore, ele toma desta árvore para si, enquanto o seu alimento cotidiano, quando o homem faz do conhecimento a sua capacidade, a sua força, a ponto de se tornar, ou pelo menos de equivocadamente e na ilusão do seu pensamento, ele se entender um ser autônomo de lei própria, que não dependa mais de Deus, aí sim, nisso consiste
o problema do pecado original. Bem, só para os irmãos entenderem. Então nós entendemos a verdade da desintegração do homem de Deus, o que a teologia convencional chama de queda do homem, entendemos como um processo orgânico do coração.